Deixa eu ver aqui o que era. Porque não estava aparecendo. A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou isso em 2021, um projeto de lei que estabelece direitos e também garantias às pessoas com transtornos mentais e incluiu esse segmento, inclusive, no rol das pessoas com deficiência. Agora vamos falar sobre laudos jurídicos que envolvam doenças e transtornos psicológicos, porque muitas vezes pode acontecer de simulação. Será que a pessoa tem mesmo? Como é que comprova algo que a gente não consegue ver, saber, não é algo palpável, né? Então roda a vinheta, que é o assunto de hoje no quadro Meus Direitos. Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. Doutor Jurandir hoje trouxe reforço a psicóloga Marília Miranda, que já esteve aqui conosco, né, doutor Jurandir? Foi um sucesso. Demais. Bem-vinda, tudo bem, doutora? Obrigada, Desirê. É um prazer estar de volta aqui com vocês. A alegria é nossa. Doutor Jurandir tá um gato, viu? Todo no blue. Azul real. Menino, tu sabe que azul é a cor que deixa todo mundo bonito, né? E feliz, né? Com Nossa Senhora, enfim, é sempre, o céu é azul, então É o mundo é verdade. paz, assim, quando tá de azul. Quando eu vi, eu elogiei. Achei que o look dele tá ótimo, maravilhoso. Verdade, ó, só no estilo hoje. Gente, boa tarde, minha Paraíba, né? Primeiro ponto aqui, né, pra trazer hoje. Sabe que o nosso programa é diferenciado, né? A gente conversa o direito com outras profissões. É o que aqui a gente tá sempre corrente. É o que é diferencial hoje na TV Paraibana. A gente sabe que o nosso quadro faz por onde não só trazer assuntos triviais, mas trazer o que está em pauta. Gente, recentemente saiu que 3 milhões de benefícios e direitos são cancelados por simulação ou dissimulação. E esse número só cresce quando se trata de transtornos ou doenças psíquicas. Por quê? Esse laudo a gente chama que ele é global. Ele tem tríades. Ele passa não só pelo psicólogo, ele passa pelo médico psiquiatra, ele passa inclusive por outros médicos quando você fala que tem dor generalizada. E, baseado nisso, já foi criado hoje códigos ali no CID, do DSM, que a gente vai explicar aqui também com a doutora Marília, para simulação. Simulação, dissimulação, metasimulação, que é quando você já teve ou tem, e aí você amplia ou você reduz para isso ou para a simulação. A gente tem que trazer isso aqui hoje e tinha que ser com a doutora Marília para conversar com a gente aqui hoje. Ô, doutora Marília, a gente já trouxe, né, o tema sobre laudos, perícia, que é algo que de fato gera muita dúvida, porque tem gente que questiona muito, né? Mas eu tenho essa doença e foi negado. Então foi um tema muito importante. E quando a gente fala aí de questões psicológicas, eu acho que hoje em dia o trabalho tem adoecido muita gente também, né? Sim. Infelizmente, que é para ser um lugar onde a gente ganha o pão, que a gente não precisa ir todo dia com aquela sensação, mais um dia. O ideal seria que a gente pudesse se realizar profissionalmente também, ter as alegrias, mas infelizmente ainda tem muita incapacidade relacionada à questão psicológica, adoecimento no trabalho, né, doutora? De fato, o trabalho hoje em dia é um dos instrumentos que adoecem muito as pessoas, só que é preciso que haja um diferencial. Existem pessoas que realmente desenvolvem transtornos mentais, como burnout, transtorno de ansiedade, várias situações, mas que depois de um período de tempo, essas pessoas ficam bem, essas pessoas conseguem se recuperar, só que acabam tentando ampliar esses sintomas. E aí que entram todos esses questionamentos diante da Justiça Trabalhista, nos órgãos previdenciários. É preciso que haja realmente uma análise, peritos que estejam preparados, que eles tenham conhecimento em clínica psicológica, em psicopatologia, procurando distinguir os sinais e os sintomas, porque existem sinais. Não é? E muitas vezes você quer dissimular alguma coisa ou simular um sintoma. Qual a diferença, doutora, assim, entre simulação? O doutor Jurandir trouxe 3 termos: simulação, dissimulação e metasimulação. O que seria? Quando a gente pensa em simular, a gente diz, chega e diz, não estou bem. A gente pensa nisso, mas o que seria o diferencial desses 3? Na verdade, todos são tipos de simulação. Na simulação, o indivíduo ele vai inventar sintomas, ele vai criar sintomas de forma consciente e voluntária. Só que a diferença é que ali ele está buscando um ganho secundário, algum benefício. Por exemplo, numa previdência, não é? Uma pensão, um auxílio, não é? Um auxílio no trabalho mesmo, passar um tempo longe. Então, ele tem um benefício, um ganho secundário.
No caso, aí, dentro dessa perspectiva, né, dos tipos de simulação, tem a metasimulação, que foi o que ele falou, o que ele conversou conosco. São pessoas que elas foram acometidas por algum tipo de transtorno, só que elas melhoraram. Elas estão bem, mas elas prolongam esses sintomas, elas alegam que ainda sentem, então elas querem prolongar para também ter um ganho. Tem a parassimulação, que são pessoas que apresentam sintomas diferentes da patologia que eles estão alegando ter. Então, não casa, né? Não casa, ele está alegando que tem um transtorno depressivo, mas os sintomas que ele está apresentando ali não condizem com os critérios para transtorno depressivo. A depressão, por exemplo, veja como essa parassimulação acontece. Você sabia que uma pessoa que tem depressão, ela tem movimentos lentificados? E quando a pessoa, você vê numa perícia, por exemplo, que você está concatenando ideias, pensando rápido, fazendo junção, o perito vai olhar para você e vai dizer, dissimulando, parassimulando. E a gente tem aqui a questão da dissimulação, que é crime, inclusive. E na dissimulação, doutor Jurandir, já ocorre o contrário. Se na simulação o indivíduo ele vai inventar algum sintoma, inventar alguma doença para ter um ganho secundário, já na dissimulação ele pode ser portador de algum transtorno, mas ali ele quer esconder esse transtorno. Então ele vai assumir comportamentos de forma que ele possa encobrir, mascarar o transtorno que ele tem para evitar a privação de algum direito. Ah, entendi. A gente tem aqui a questão da esquizofrenia, a bipolaridade, que a gente sabe que quem tem bipolaridade não consegue hoje se adequar dentro do mercado de trabalho. Então, para contratar, por exemplo, uma entrevista de emprego, você vai o quê? Para simular. Você vai dissimular. E vai chegar e dizer, não, eu tô ótima, sou tranquila. E depois a pessoa tá só lá atacada, né? Cometendo assédio sem dar emprego. Agora sim, doutora Marília, vamos entender o seguinte. É muito normal. Hoje em dia, tudo a gente fala, né? A pessoa fulano está depressivo. Eu acho que também acontece muita confusão do que de fato a pessoa tem. Neste caso, né? Se você percebe, como é que você comprova que aquilo tem relação com o trabalho, né? Como é que eu acho que é algo que é muito confuso nesse sentido. Primeiro, para você entender do que se trata, se é de uma depressão, se é bipolaridade, se é um burnout, enfim. Como você faz essa avaliação e como a empresa, né, você entra também de chegar e dizer, olha, isso foi depois que eu comecei a trabalhar aqui, como é que faz nesse sentido, que é tudo um pouco complicado, eu acho. São várias questões aí, Desirê. Primeiro, o avaliador, ele precisa, como eu falei anteriormente, ter o conhecimento de psicopatologia, que são as doenças, os transtornos mentais, e ele precisa ter conhecimento da clínica psicológica. Aliado a isso, ele precisa conhecer nosso manual, que é o Manual do Profissional da Saúde Mental, é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. No DSM-5 estão elencados todos os transtornos mentais existentes, cada um de acordo com uma codificação e com os sintomas, os critérios que nós podemos avaliar para poder enquadrar aquela pessoa em um determinado diagnóstico ou outro. Junto a isso também, existe esse olhar desse profissional, um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais apurado, porque ele vai precisar analisar o que ele está apresentando, o que ele está alegando. Eu tenho uma depressão, então ele vai observar o comportamento não verbal, verbal. Ele vai analisar a postura dessa pessoa, ele vai procurar também fontes colaterais de informação, ou seja, com parentes, o histórico familiar, histórico de problemas anteriores. Então, são vários fatores que ele vai trazer para embasar esse entendimento. Não é só a alegação em si. Sim, mas ele vai porque analisar... senão as pessoas vão pensar, então eu só vou chegar dizendo que eu estou sentindo isso e assim eu vou conseguir um auxílio, vou conseguir um afastamento, né, doutor Jurandir? No direito, quando chega esses laudos pra gente pergunta, mas você começou a adoecer a partir do seu trabalho, da função que você está agora, como é que você era antes de trabalhar para você estar alegando isso agora? A gente chama do DNR, normas regulamentadoras ou next step causal, enfim, nomes técnicos. Porque a gente causa também isso, a gente pega a questão da psicopatologia, a gente traz isso, saber da questão da genética, mas a gente também vai até no ambiente de trabalho, por exemplo, para a gente identificar se realmente
tem assédio já tem um histórico dessa, já tem processos quanto àquilo. Provas como WhatsApp, isso tudo entra, Isso né, doutor Jurandir? Aí é nesse momento que a gente, quanto direito, a gente casa as duas necessidades das duas profissões e a gente conversa para realmente dizer, não, realmente aqui ele desenvolveu o burnout a partir desse período, porque tem que ter o período, gente. Não adianta dizer, eu sempre fui assim e piorou. Não, então peraí. Né? Já é algo que já vinha muito antes. Já é alergia ao trabalho, né, meu filho? É aquela história, eu preferia ser rica e não trabalhar, mas infelizmente, né? Tipo Né, doutora? isso. Brincadeiras à parte, mas às vezes acontece isso, né? Todo ambiente de trabalho, você vai ter cobranças e aí é saber identificar a partir de que momento aquilo é uma cobrança que faz parte, né? A partir de que momento aquilo vira assédio e a partir de que momento aquilo está adoecendo o funcionário, né? Não é levar em consideração, dizer, meu trabalho... Enfim, tem que ter muita cuidado com isso também, Sim, né? É um diagnóstico multifatorial. São vários aspectos que têm que ser levados em consideração para que se chegue realmente a uma resolução da situação apresentada. Doutor Jurandir e doutora Marília, já estão chegando dúvidas dos nossos telespectadores. Isso foi só uma introdução do nosso tema. No próximo bloco, esses dois maravilhosos continuam conosco. E aí é seu momento também de aproveitar para mandar sua dúvida. Entendeu, né, o contexto aqui da nossa conversa? Se você está trabalhando, se sente que sofre assédio, o que é que o direito diz, como a psicologia entra nesse contexto também. Então, você participa com a gente pelo WhatsApp. O número é o 99122-2540. Vocês voltam já, combinado? Já, a gente está de volta. Tá trazer bom, muito mais informação. Agora,